Olá turma, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Excel avançado? Bom, nas últimas aulas trabalhamos com as funções de lógica, né? Função se, função ou, e fizemos algumas atividades, tá? Hoje nós vamos ver mais uma função de lógica, uma das últimas, é uma função também muito útil, particularmente eu uso muito ela, tá? E depois nós vamos partir para as funções de pesquisa e referência, certinho? Vamos nessa? Deixa eu abrir a planilha aqui. Bom, a função que eu tenho para falar com vocês hoje chama a função se erro. Ela serve para substituir algum possível erro por uma informação que você quer que apareça no lugar do erro. Lembrando que nem todo erro é necessariamente porque você fez a fórmula errada, mas porque pode estar faltando alguma informação naquele exato momento, tá? Vamos lá. Primeira situação. Digamos que eu vou usar uma função aqui chamado a EPAR, que tem a finalidade de verificar se algo é ou não par, certo? Então aqui é igual EPAR. Ela só pede que eu clique na célula que eu quero analisar, na célula que tem um conteúdo que eu quero analisar. Vou clicar onde está escrito aqui Excel. Vou fechar o parênteses e apertar Enter, certo? Bom, quando eu apertei Enter, deu um erro chamado assim, valor. Por quê? O erro de valor é porque normalmente o tipo de informação que está sendo trabalhada não é o tipo de informação adequada para essa fórmula. Por exemplo, se essa fórmula que trabalha com números, já que par ou ímpar são números, eu não tenho como analisar se a palavra Excel, que é um texto, é par ou é ímpar. Então dá um erro de valor. O tipo de valor que tem naquela célula é um valor inadequado para essa função. Então eu poderia usar a função se erro para, ao invés de aparecer o erro, aparecer alguma outra informação. O jeito mais fácil de você usar esse erro é, faça a sua fórmula normal e por último, depois que você fez tudo, você usa a função se erro. Então, vou usar a função se erro, vou apontar para a célula, vou dar 2 cliques. Venho aqui, ó, logo depois do igual, tá? Vou dar um clique, vou escrever assim, ó, se erro e vou abrir o parênteses. O valor, ela tem 2 argumentos, que é o valor e o valor se erro. O valor é toda a função, tá? E o se erro é só caso ela dê um erro, tá? Então eu passo toda essa informação lá no final. Eu ponho um ponto e vírgula e agora eu estou respondendo o argumento valor se erro. O valor se erro é o que eu quero que apareça caso o retorno dessa função, ou seja, a resposta dessa função seja um erro. E aí você pode usar o texto que quiser, números ou até mesmo outras fórmulas, tá? Bom, eu quero que apareça valor, vou colocar aqui, valor inválido. Ou, vamos colocar assim, tipo de valor inválido. Certo? Entre aspas porque é texto. Fecho o parênteses e aperto Enter. Então, ele me mostra o valor se erro, porque o retorno dessa função foi um erro. Mas se eu tivesse digitado aqui o número 1, ele ia falar falso. Por quê? Porque 1 não é par, 1 é ímpar. Se eu colocasse 2, ele ia falar verdadeiro, porque 2 realmente é par. Mas se eu coloco qualquer sequência de texto, já que texto não é número, não tem como verificar se é par ou ímpar, ele daria um erro. Mas como eu estou usando a função se erro, troca-se esse erro pelo que eu determinei no valor se erro. Ó, tipo de valor inválido. Entenderam? Vou dar outro exemplo. Bom, a primeira função que vocês vão ver agora em pesquisa e referência é uma função chamada PROC-V. Eu não vou ensinar ela nesse vídeo, mas no próximo, mas eu vou usá-la aqui. Digamos que eu quero que quando eu digitar o código 2 aqui, busque o nome Luiz dessa tabela aqui. A função que eu vou usar é a PROC-V. Não vou explicá-la, vou só usar e mostrar como usar a se erro para corrigir o erro que vai dar aqui, tá? Igual PROC-V. Eu vou procurar esse valor, ponto e vírgula, nessa tabela aqui, ponto e vírgula. Quero que traga a informação da segunda coluna, explico para vocês no próximo vídeo, não se preocupe. E eu quero que seja correspondência exata. Fechei o parênteses, vou apertar Enter, buscou. Se eu trocar o código aqui, ó, onde tem o 2, por 1, traz o nome de José. Por 4, o nome da Paty. Por 3, o nome do neto. Certo? E se eu digitar um 7?
nada encontrado. Não é que a fórmula está errada, não é isso. A questão é que 7 não existe na nossa lista que nós criamos aqui, nessa lista. Então ele não encontrou nada. Então eu posso clicar aqui, 2 cliques na célula, e usar a função se erro para trocar o erro por um texto que eu quero que apareça no lugar do erro. Então, abriu-se erro, pulo lá para o final, ponto e vírgula, entre aspas, se for texto, colocar aqui, código inexistente, entre aspas, fecha o parênteses, vou apertar Enter. E aí vai aparecer código inexistente, sempre que eu utilizar um código que não existe aqui. Isso é a função se erro, uma função que tem a possibilidade de você trocar o erro, tá, por um outro valor. Vou dar um outro exemplo. Ó, tenho aqui, ó, 10, 7, 8. E eu quero aqui a média, igual média. Seleciono esses 3 valores aqui, fecho parênteses, Enter. Média 8. Vamos ver aqui, se a gente fizer, vamos fazer um teste aqui, ó, vamos apagar isso daqui. Tá vendo que deu erro? Por quê? Porque na multiplicação não existe divisão por zero, né? Corrigindo, né? Não tem como eu dividir nada por zero. Como que eu faço um cálculo de média se não tem valor? Então dá esse erro. Eu poderia usar a função se erro aqui, não para pôr um texto, mas para colocar aqui, ó, se erro. Mais uma vez, o valor é toda a sua fórmula, ponto e vírgula no final. Vou usar aspa e aspa de novo. Por quê? Aspa é vazio. Então vai ficar vazio quando der um erro. Ó, fechei o parênteses, apertei Enter, ó lá, fica vazio. Se tiver um valor, lá de cima, né? Nessa sala aqui, 8, 5, 6. Ele calcula a média. Mas se não tiver valor, vamos apagar aqui, ó, ele fica em branco. Entenderam? Top, né? Essa função eu acho muito bacana. Bom, esse é o nosso primeiro vídeo de hoje, tá? Já já é o nosso segundo vídeo. Ok, galera? Até agorinha.